vamos falar sobre transtorno obsessivo compulsivo, o tal do TOC, gente. Você já ouviu falar? Todo mundo já ouviu falar, Mônica, em TOC. Mas começa explicando pra gente o que é TOC? As pessoas até popularizou, né, esse termo, Vanessa. As pessoas falam, eu tenho toque disso, eu tenho toque daquilo. Na verdade, o que as pessoas estão dizendo? Que elas têm algumas manias, né, que elas não podem ficar sem aquelas manias. Na verdade, o termo, né, a sigla TOC, né, é o transtorno obsessivo compulsivo. Mas nem tudo a gente pode chamar de toque, né? Então, popularizou e as pessoas às vezes até falam isso sem muito saber o que está falando, né? Mas, assim, é um transtorno porque causa problemas na nossa vida. É obsessivo porque envolve o pensamento. O pensamento fica obcecado por um tipo de atitude e comportamento. E é compulsivo porque a pessoa não consegue deixar de parar. Assim, uma pessoa que tem compulsão por compra, tem compulsão por bebida. Então, é nesse território aí que essas coisas funcionam, né? Então, o comportamento do transtorno obsessivo compulsivo é um quadro que requer tratamento. Ele precisa ser ajudada, né? Essa pessoa entra em sofrimento, Vanessa, assim, é uma coisa... há um sofrimento intenso, né? Geralmente é uma coisa que vai se estabelecendo ao longo do tempo na vida das pessoas. Então, por exemplo, tem um tipo de toque que a gente chama do toque evolutivo, né? Que faz parte da vida das crianças. Então, algumas crianças são meio ritualizadas, isso é bem comum. Eu tinha, quando era criança, eu lembro que eu tinha umas coisas assim, umas manias, né? Então, por exemplo, lá no consultório, chega uma criança, ela pisa no quadradinho, não pisa no outro, mas ela criou a mania de fazer isso. Mas aquilo é temporário, é transitório. O toque, o que estrutura o toque, né? O sentimento que estrutura o toque é o sentimento do medo e da insegurança. Então, as crianças geralmente têm medos mais do que os adultos, né? Então, é um toque, a gente chama de toque evolutivo, faz parte do processo de evolução do psiquismo das pessoas. É uma fase ali que as crianças passam por isso. Talvez organizar muito os brinquedos. A gente tem que ter um cuidado com isso, porque também pode ser sintoma de outra coisa, né? Então, a gente tem que estar de olho na faixa etária. Tá. Mas, assim, por exemplo, então existe esse toque, essas maniazinhas que as crianças têm, mas passou ali dos 7 aninhos, 6 aninhos, 7, continua 8 anos, continua com isso 9, aí já pode ser o transtorno obsessivo compulsivo. Nossa. Geralmente tem um coadjuvante na família, né? Tem mais alguém ali que também tem esse comportamento. Olha só. Então, existe mesmo. Você estava falando assim de compulsão, por exemplo, por bebida, no caso, né? Sim. Você falou de bebida e qual outro que você citou? Compra. Comportamento compulsivo, né? Comportamento compulsivo. Mas tem outros tipos que às vezes parece até mais simples. Por exemplo, a pessoa tem mania de desligar o gás quando sai de casa. Tem mania de organização. Sim. Isso também são tipos de toque? Sim, então veja, né? A bebida e a compra não é toque, né? Daí é um comportamento compulsivo por outras coisas. Tá. Mas eu queria dar o exemplo da compulsão, né? Tá. Então, o toque, ele se caracteriza pelo maneirismo. Então, uma rotina, um ritual, né? Que a gente chama de os rituais. Por exemplo, daí se divergem. Ritual de organização, de contagem, de simetria. Então, eu encosto no lugar, tenho que encostar no outro, por exemplo, né? A pessoa que tem ritual de contagem, tem gente que fica contando os dedos, né? Fica assim, N vezes contando os dedos, ou fica fazendo movimentos assim com esse dedo, depois faz com o outro, né? Maneirismos, manias, né? E aí conta cantinho, por exemplo, isso é bem comum, as pessoas contarem, por exemplo, sei lá, tô sentada aqui, tô vendo aquele negócio ali, eu começo a contar aquilo no meu plano mental. Tá. Vou contando. O toque mais elaborado de contagem, por exemplo, o ritual de contagem, a pessoa estabelece na cabeça dela que precisa terminar com o número par ou ímpar, por exemplo. Aí, se a contagem não termina, ela vai buscar outra coisa para ela contar. E daí isso vai ficando infinito, ela vai contando mais coisas. E ela se distrai da conversa, traz problemas para a vida da pessoa, por isso que é um transtorno. Pois é, e causa sofrimento isso? Intenso, as pessoas sofrem. Primeiro que as pessoas têm vergonha, né? Se alguém descubra. Então, ela cria assim, ela articula situações para que ninguém descubra que ela faz aquilo, ela tem vergonha de fazer aquilo, né? Então, o ritual de limpeza, o de lavar a mão é bem comum também. Então, as pessoas precisam lavar a mão, por exemplo, né? Já vi situações no consultório da pessoa precisar lavar a mão 16 vezes. E é esse número? Era esse número. Então, ela lavava uma vez, secava, lavava de novo, mexia aqui sem querer.
Aí secava, lavava de novo 16 vezes. Então, era uma pessoa que tinha problema já na mão, né? Cada vez que ia, por exemplo, ao banheiro, tinha que lavar 16 Chega em casa, lavava a mão, tá. faz xixi, vai lavar a mão. Tudo que ela fazia, ela precisava lavar a mão 16 vezes. Então, a vida dela virou lavar a mão. O trabalho, trouxe problema para o trabalho, né? Traz problema para a vida afetiva, vida sexual, traz um monte de problema. Então, é um quadro muito sério que geralmente as pessoas não valorizam muito, sabe? Não dão muito valor, acha que é uma coisinha assim e tal. Ou às vezes a pessoa tem o toque, ela nem sabe que é o toque, porque aquilo virou um hábito de vida dela e ela entende que aquilo é assim mesmo, só que não é.